Sementes de esperança. Salve Maria Puríssima. Você deve perguntar para mim, Antônio, mas onde estão essas sementes de esperança que tanto eu, tanto minha família, tanto o mundo necessita nesses tempos de hoje, onde quer levar sempre nós para baixo, para a depressão, para as angústias, para as tristezas? E devemos sim, queremos essas sementes de esperança que nos dê um ar de paz, um ar de alegria, um ar de esperança. Com a graça de Deus, intercessão do glorioso São José e da Santíssima Virgem Maria, quero, a partir de hoje, semelhar nos seus corações essas sementes. Tenho certeza absoluta que, com a graça de Deus, eu semelharei, como diz São Paulo, eu vou semelhar, plantar nos seus corações. Outros vão regar, mas quem vai fazer crescer é o próprio Deus. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, te digo que a fonte onde vou buscar essas sementes é nesse livro que se chama, o livro que contém o ofício divino, a liturgia das horas. A liturgia das horas é uma liturgia que orações canônicas que os sacerdotes, os bispos, religiosos e leigos também rezam para santificar o dia. Aqui estão divididos em algumas orações durante o dia. Laudes pela manhã, vésperas pela tarde, quando vai terminando o dia, antes do pôr do sol, e completas já antes de dormir, ou seja, para finalizar o dia. Só que entre elas tem também algumas orações, que pela manhã, mais ou menos às 9, se chama tércia, ao meio-dia, sexta, e mais à tarde, às 3 horas mais ou menos, a nona. Nessas horas intermédias, e ambas as horas são usadas para santificar o dia. E nessas horas intermédias, tem uma leitura que sempre é breve, às vezes com um versículo só. E também termina com um responsório, é como que uma frase, uma resposta, e com a oração, pedindo a Deus a graça para esse dia. A partir de hoje, começando com esse vídeo, depois quero fazer através de áudios, quero transmitir essas sementes. Sementes essas que consistirão em ler essa leitura breve e fazer uma pequena reflexão. Claramente, os frutos darão na medida que você acolha, prepare seu terreno e regue depois com a oração e com outras formas de piedade. Para começar, hoje, a leitura justamente vai ser de cada dia. Hoje, no dia terça-feira, a leitura é tomada do livro de Jeremias, capítulo 3 e versículo 25. Só um versículo. Escutamos a palavra de Deus. Pecamos contra o Senhor nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não escutamos a voz do Senhor, pois pecamos contra nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que o profeta nos vem mostrar. Que Deus nos vem falar. Que exemplo magnífico é desse profeta Jeremias, que reconhece que ele, os familiares dele, pecaram. E que exemplo seria esse? Reconhecer que pecou, mas que faz diferença na nossa vida. O que faz a diferença é que ele está aqui atuando e exercitando uma das virtudes principais para começar uma oração com Deus. Qual é? A oração de humildade. Todas as vezes que nós dirigimos a Deus, devemos fazer esse ato de humildade. E que consiste esse ato de humildade? Reconhecer eu como criatura pecadora e Deus como o Criador, o puro, o divino. E nesse reconhecimento, já Deus ficará totalmente com os ouvidos atentos a nós. Por quê? Porque nós já estaremos derrubando
o pior muro e o mais alto muro que nos impede a falar com Deus. E que Deus fale a nós. E qual é esse muro? A soberba, o orgulho. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, buscamos imitar esse profeta Jeremias, que, reconhecendo a natureza dele, natureza enquanto que sempre caía, e como ele diz, não que sempre caía, mas ele diz claramente, ele e os seus familiares pecaram. Ou seja, Deus perdoa a nós que somos pecadores. Especialmente nessa quaresma, convém nós exercitar esse ato. Antes de rezar, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu pequei. E assim é o que nós fazemos na Santa Missa. Antes de começar a missa, tem um ato de contrição, pedindo perdão a Deus. Que a Nossa Senhora e o glorioso São José nos dê essas virtudes que eles tanto exerceram, a humildade. Rezo agora o responsório e a oração final. Aparta de mim, pecado, tua vista, Senhor. Apaga em mim toda a culpa. Oremos. Tua graça, Senhor, nos socorra sempre, nos faça viver entregados ao teu serviço e nos sirva de ajuda constante. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Peço aqui as suas orações para que Deus me conceda a graça da perseverança e que eu possa continuamente enviar essas semilhas para vocês. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida.